A paz de Deus, irmãos. O testemunho que vou relatar hoje é sobre um livramento que só o Senhor poderia operar. Foi numa madrugada em que a morte bateu à porta da minha casa. Mas foi justamente ali, no momento mais escuro da noite, que uma oração mudou tudo. Se você já passou por uma situação que parecia não ter mais volta, onde até o fôlego parecia acabar, eu peço que fique comigo até o final desse testemunho. Comente de onde você está nos ouvindo, para sabermos até onde essa obra está chegando. Se inscreva no canal para não perder nenhum testemunho e fortificar sua fé todos os dias. Curta e compartilhe, porque precisamos alcançar muito mais almas que precisam ouvir esse milagre. Tudo começou num sábado à noite. Eu havia voltado do culto com minha esposa e meus 2 filhos, e aquela reunião ficou marcada no meu coração. O cooperador de jovens trouxe uma palavra que falava sobre os livramentos de Deus que muitas vezes a gente nem vê. Na hora, confesso que meu coração ficou inquieto. Era como se o Senhor estivesse nos preparando para algo. A comunhão estava muito boa e os hinos tocados naquela noite pareciam sussurrar ao nosso espírito que algo grande estava para acontecer. Chegamos em casa, jantamos com alegria e fomos dormir. Minha filha mais nova, a Esther, de apenas 5 aninhos, foi a última a se deitar. Sempre muito apegada à mãe, pediu para dormir na nossa cama. Como ela já tinha dormido no banco da igreja, parecia cansada demais. Deitamos todos, oramos juntos como de costume e entregamos a noite nas mãos do Senhor. Por volta das 2:30 da manhã, acordei com um barulho estranho. Era como se um gemido fraco ecoasse do lado da cama. Me levantei num pulo e vi que a Esther estava muito quente, suando e com os olhos revirando. Chamei minha esposa, que também se levantou assustada. Naquele momento, percebi que algo estava muito errado. O coração dela batia acelerado. Ela começou a ter espasmos e não conseguia mais responder. Era como se sua vida estivesse sendo sugada diante dos nossos olhos. Tentamos contato com o hospital da cidade, mas naquela noite chovia forte e todas as estradas estavam praticamente intransitáveis. Moramos numa zona rural distante do centro e o acesso ao pronto atendimento é sempre difícil. O desespero bateu à porta. A gente via a nossa filha agonizando e não tinha a quem correr. Não havia ambulância, não havia médico, não havia recurso humano. Foi então que me lembrei da palavra daquele culto. Os livramentos de Deus que muitas vezes a gente nem vê. Irmãos, fui movido a joelhos ali mesmo no chão do quarto. Ajoelhei tremendo, em pranto, e clamei. Clamei com todas as minhas forças. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras. Foi um clamor vindo da alma, do fundo da dor de um pai que já não sabia mais o que fazer. Minha esposa, que também estava em prantos, se uniu comigo. E ali começamos um movimento de oração. Só nós 2, mas parecia que a casa toda se encheu da presença de Deus. Começamos a entoar baixinho os hinos que ela mais gostava, mesmo com a garganta travada pela emoção. Um deles era o hino 400, ouve-se o eco da glória, e eu sentia que cada nota carregava uma autoridade celestial. Foi nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Enquanto orávamos, senti uma paz que não era humana. Uma paz que me fez parar de tremer, que acalmou meu espírito. Foi como se o céu se abrisse ali mesmo no nosso quarto. Ajoelhado, com minha mão sobre a cabeça da minha filha, comecei a pedir que o Senhor tivesse misericórdia, que não levasse a minha pequena, que não deixasse que aquela noite terminasse em luto. E Deus visitou aquele quarto. Irmãos, com muito temor eu falo. Algo mudou naquele instante. A respiração dela, que estava fraca e entrecortada, começou a se normalizar. Os espasmos cessaram. O suor no corpo dela parou de escorrer. E com a voz mais suave do mundo, ela murmurou: "Papai, mamãe, tô com frio." Foi como se alguém tivesse nos devolvido a vida. Nós 2 caímos em lágrimas. Pegamos o cobertor e a enrolamos, e ela adormeceu como um anjinho.
Ficamos a noite inteira ali ao lado, de mãos dadas, sem conseguir falar nada além de "Obrigado, Senhor". Naquela madrugada, entendi o que é a oração que alcança o céu, o que é clamar em espírito e verdade. A oração que não depende de palavras bonitas, nem de posições elegantes. A oração que brota da dor, mas que alcança o trono de Deus. E Deus respondeu, não no tempo do homem, mas no último minuto, quando o recurso humano acabou, quando já não tínhamos para onde correr. Ele entrou com providência e mostrou que está no controle de todas as coisas. Deus seja louvado. Se esse testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que está vivendo uma madrugada difícil. Às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é ouvir que uma simples oração pode mudar tudo. Deixe glória a Deus nos comentários se você ficou até aqui e vamos juntos espalhar fé por onde passarmos. Naquela manhã seguinte, ainda com o coração estremecido pelo que havia acontecido, nos levantamos em silêncio. O sol parecia mais claro do que de costume e uma brisa leve entrava pela janela do quarto onde nossa filha havia adormecido novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de nós sabíamos que algo sobrenatural tinha se cumprido. A promessa de que Deus ouve o clamor sincero dos seus filhos havia se manifestado de forma incontestável dentro da nossa casa. Antes mesmo do sol nascer completamente, fui até o quintal, com a alma ainda em estado de oração. Me ajoelhei ali mesmo, na terra molhada da chuva da noite anterior, e comecei a agradecer. Não encontrava palavras, apenas lágrimas. O Senhor sabia o que se passava dentro do meu coração. Eu me lembrava do rosto da minha filha horas antes, quase sem vida, e agora ela dormia em paz. Aquilo não era um alívio qualquer. Era a confirmação de que o céu havia se inclinado. Mais tarde, naquele dia, mesmo sem entender direito o que havia ocorrido, resolvemos levá-la ao hospital da cidade. As estradas ainda estavam difíceis por causa da chuva, mas Deus preparou um irmão que tinha caminhonete e estava indo para o centro. Subimos todos juntos, ainda com o coração apertado, mas confiando que o Senhor estava no controle de tudo. No trajeto, fomos conversando sobre os momentos da madrugada. Eu e minha esposa ainda estávamos em choque, tentando compreender o que havíamos vivido. Era como um sonho. Ao chegar ao hospital, fomos rapidamente atendidos. Os médicos, ao fazerem os exames e aferirem os sinais vitais da Esther, ficaram sem entender. Segundo os registros que anotei e relatei, o quadro dela era de uma convulsão febril aguda, que em muitos casos pode deixar sequelas ou até levar à morte, principalmente se não for medicada de imediato. E o mais surpreendente, os exames não encontraram vestígios de infecção ativa, nenhum índice alterado. O médico nos olhou com um semblante confuso e disse, pelo que vocês relatam, era para essa menina estar internada em estado grave, mas ela está completamente normal. Naquela hora, minha esposa segurou minha mão, com os olhos marejados, e eu apenas murmurei, a oração. O médico ficou em silêncio, respeitosamente. Sabíamos que aquela era uma obra que a ciência não explicaria, mas a fé entendia. A fé reconhece quando o céu toca a terra. O Senhor havia operado mais um milagre inexplicável, diante de olhos humanos que só conhecem a lógica. Mas o nosso Deus não trabalha com lógica. Ele trabalha com propósito, com misericórdia e com amor eterno. Ao voltarmos para casa, decidimos fazer um culto em gratidão. Não anunciamos nada, apenas comentamos com alguns irmãos mais próximos. E foi impressionante. Mesmo sem divulgação, a casa ficou cheia. Irmãos de outras cidades apareceram, dizendo que sentiram de passar por ali. Músicos trouxeram seus instrumentos, o cooperador da Comum atendeu ao culto e o ancião da região, que havia acabado de voltar de uma viagem longa, apareceu na porta dizendo, o Senhor me trouxe aqui. Aquilo não era coincidência, era a direção de Deus. Quando o culto começou,
O primeiro hino foi entoado com uma força que encheu a casa. Os violinos, a flauta, o órgão, tudo parecia em perfeita harmonia. O ambiente espiritual era indescritível. Durante a oração inicial, sentimos um renovo profundo. Irmãos que estavam frios foram quebrantados. Jovens que não buscavam mais dons foram tocados. Parecia que aquela pequena vida salva naquela madrugada havia destravado um rio de bênçãos para toda a irmandade. O cooperador que trouxe a palavra mal conseguia falar de tanto que chorava. Ele disse que no dia anterior havia se ajoelhado e pedido uma confirmação de que Deus ainda falava com ele. E o Senhor respondeu usando aquela casa, aquela reunião, aquele mover. Ele leu o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E quando chegou no verso, o Senhor é quem te guarda, o ambiente espiritual se abriu. Minha filha, a pequena Esther, que estava quietinha no colo da mãe, de repente se levantou. E no meio daquela multidão de irmãos, ela começou a cantarolar o hino 400 que havíamos cantado na madrugada, do jeitinho dela. A igreja parou. Todos emudeceram. Era como se Deus estivesse selando aquela vitória diante de todos. Alguns irmãos começaram a chorar compulsivamente. Outros entraram em movimento de oração espontâneo. E o ancião, com voz firme e tremendo pelo Espírito, declarou: esta casa foi visitada pela mão de Deus. E esta menina é um sinal visível de que Deus ainda ouve oração feita no último minuto. Foi nesse momento que entendi que o milagre não era apenas para nós. Deus havia usado aquele livramento para alcançar muitas outras vidas. Aquela oração da madrugada atravessou a nossa necessidade e tocou o coração de muitos irmãos que estavam desanimados, sem forças, querendo desistir da caminhada. O Senhor transformou dor em testemunho, desespero em fé, lágrimas em louvor. E é por isso que hoje compartilho essa história. Porque talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, uma madrugada difícil, um silêncio profundo, uma prova que parece não ter mais saída. Mas eu digo com toda certeza que brota da minha alma. O nosso Deus ainda responde orações no último minuto. Quando todos dizem que não tem mais jeito, Ele diz: agora é a minha vez. Depois daquele culto tão marcante, os dias que se seguiram foram de profunda reflexão e gratidão. A cada amanhecer, ao olhar para minha filha correndo pelo quintal, brincando com seus brinquedinhos simples, meu coração se enchia de temor. Não era só felicidade de pai, era reverência, era como se cada passo dela fosse um lembrete vivo da bondade de Deus. E toda vez que ela vinha correndo e dizia: papai, quero cantar aquele hino de novo, eu sentia um nó na garganta. Era como ouvir o próprio céu ecoando ali na inocência de uma criança. Aquela experiência nos mudou. Na verdade, mudou toda a nossa casa. Antes, as orações eram mais rápidas, feitas com pressa em meio à rotina. Mas depois daquela madrugada, nossa família passou a viver em constante estado de comunhão. O altar doméstico foi restaurado. Meus filhos passaram a se interessar pelos hinos, pela leitura da palavra, e minha esposa começou a jejuar com mais frequência, não mais por necessidade, mas por gratidão. E foi nesse clima de renovação espiritual que começamos a receber visitas. Irmãos de igrejas vizinhas começaram a vir até nossa casa para ouvir o testemunho. Alguns traziam familiares enfermos, outros vinham com jovens afastados da graça. Era como se aquela casa, que antes era apenas mais um lar simples de um servo de Deus, tivesse se tornado um lugar de esperança. Uma irmã da obra da piedade nos disse: Deus levantou este lar como refúgio para muitos. Certa tarde, recebi a visita de um irmão ancião de uma cidade distante. Ele havia ouvido falar do ocorrido por intermédio de uma carta enviada por um cooperador. Ao entrar na nossa casa, ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse:
Eu estava prestes a entregar o cargo. Sentia que já não era mais usado por Deus. Mas quando li o que aconteceu aqui, me veio uma força que eu não sentia há meses. E o Senhor me fez vir até aqui para orar contigo e voltar fortalecido. Irmãos, foi impossível segurar o pranto. Deus não tinha operado apenas um milagre físico. Ele estava restaurando ministérios. E aquilo foi se espalhando. O testemunho foi contado numa reunião de anciães e diáconos, e alguns passaram a relatar experiências semelhantes. Deus começou a levantar crianças com dons, irmãos com revelações e orações fervorosas nas reuniões. E tudo começou com uma simples oração feita numa madrugada. Uma oração entre soluços, lágrimas e fé. Lembro de uma ocasião em que fomos convidados a contar o testemunho numa reunião de jovens e menores. A igreja estava cheia, com pais, mães e irmãos da terceira idade. Quando comecei a relatar a experiência, senti o mesmo peso de glória da madrugada do milagre. E ao contar que tudo começou, quando a medicina não pôde fazer mais nada, vi muitos jovens se derramando em lágrimas, alguns se ajoelhando no meio da palavra, pedindo que o Senhor restaurasse suas casas, suas vidas espirituais, seus lares desfeitos. No fim daquela reunião, uma jovem de cabelos longos e rosto abatido me procurou. Chorando muito, me disse: "Irmão, eu tinha decidido tirar a minha vida hoje, mas no último instante recebi o link do culto. Quando o Senhor começou a falar da oração no último minuto, eu entendi que Deus ainda me vê. E eu desisti de desistir. Eu não consegui responder. Apenas a abracei e chorei com ela, porque ali estava o verdadeiro propósito de tudo que vivemos. Deus não permitiu que a nossa filha partisse porque queria fazer muito mais do que apenas preservar uma vida. Ele queria alcançar muitas. E sabe, irmãos, o que mais me impressiona é que tudo aconteceu sem nenhuma produção, sem nenhuma câmera, sem palco, sem som alto. Foi num quarto simples, no chão frio, no meio de uma madrugada silenciosa. E ainda assim, o céu inteiro se moveu. Porque quando a oração é sincera, quando o clamor é rasgado e a alma se entrega, Deus não precisa de cenário. Ele só precisa de corações que confiam. E foi confiando que seguimos em frente. A cada novo culto, a cada nova reunião, éramos lembrados do milagre. Não por orgulho ou vaidade, mas como memorial de fé. Deus fez e continua fazendo. E se Ele fez por nós, pode fazer por você. Passado algum tempo daquele livramento, nossa família foi mergulhada em uma nova fase. Uma fase de mais oração, mais vigilância, mais dedicação às coisas de Deus. A vida não ficou mais fácil, irmãos. Pelo contrário, surgiram outras lutas, outras provas. Mas havia dentro de nós algo diferente. Uma certeza tão firme de que o Senhor cuida dos seus, que mesmo no dia mau, sabíamos que não estávamos sozinhos. A pequena Esther, com o passar dos meses, se tornou motivo de muita admiração entre a irmandade. Não por vaidade, mas porque onde ela chegava, a atmosfera mudava. Era como se ela carregasse em si um selo divino, um testemunho vivo. Em uma reunião de jovens e menores, na nossa comum, ela foi convidada pelo auxiliar de jovens a dizer um versículo. Ela subiu ao púlpito, segurando a Bíblia com as mãozinhas pequenas, tremendo, mas com um brilho no olhar. E quando disse: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes", a igreja não conteve o choro. Foi um recitativo simples, mas carregado de uma unção que só o Senhor pode dar. Alguns músicos pararam de tocar. Outros abaixaram os instrumentos e se renderam ao choro. Naquele momento, entendi que Deus estava mostrando que não era apenas um milagre isolado. Ele estava levantando uma geração nova, com experiências vivas. Deus estava selando aquela criança com a marca da promessa. Depois daquela reunião, o cooperador nos procurou e contou algo que nos fez estremecer. Ele disse que, alguns dias antes, durante uma madrugada de oração,
havia tido um sonho. Nele, viu uma criança vestida de branco, cercada de luz, deitada em uma cama. E ao redor da cama, sombras tentavam se aproximar, mas não conseguiam tocar nela, pois havia uma muralha invisível, feita de orações. E no sonho, ele ouvia uma voz que dizia: a oração feita com fé salva o que estava para morrer. Ele só entendeu o significado quando ouviu o testemunho da nossa filha naquela noite. Essas confirmações foram se acumulando. Irmãos começaram a testemunhar curas, libertações e renovos após ouvir o que Deus tinha feito. E não foram poucos os que nos disseram que, ao se deitarem à noite, sentiam vontade de orar mais, que suas madrugadas estavam sendo diferentes, que estavam se voltando para Deus de forma mais intensa. A gente não buscou fama nem reconhecimento. Tudo o que fizemos foi relatar com temor aquilo que vivemos. E o Senhor fez questão de mostrar que essa história não era apenas nossa, era dele, e que ele queria usá-la como instrumento para despertar corações adormecidos. Certa noite, voltando de um culto no campo, parei o carro à beira da estrada porque meu coração foi tomado por um quebrantamento tão profundo que não consegui continuar dirigindo. Minha esposa segurou minha mão e ali mesmo, dentro do carro, fizemos uma oração de entrega. Entregamos a nossa casa, nossos filhos, nossa saúde, nossa vida espiritual, tudo nas mãos do Senhor. Porque entendemos que depois de tudo o que havíamos recebido, era o mínimo que podíamos fazer, nos colocar inteiros nas mãos do oleiro. Foi nesse momento que sentimos o Senhor nos visitar novamente. Não com uma cura física dessa vez, mas com um renovo espiritual que não sabíamos que precisávamos. Irmãos, às vezes a gente se contenta com as bênçãos visíveis, mas o maior milagre é quando Deus nos transforma por dentro, quando Ele toca onde ninguém vê, quando Ele muda a estrutura da nossa alma, fortalece nossa fé, nos ensina a confiar mesmo quando tudo ainda está escuro. E foi isso que aconteceu conosco. Depois do milagre, aprendemos a não buscar apenas livramentos, mas intimidade com Deus. A oração não passou a ser só um recurso de emergência. Ela se tornou parte da nossa rotina como respirar. Era impossível viver sem. O altar do nosso lar foi restaurado. As orações se tornaram mais profundas. As visitas aos irmãos enfermos se intensificaram e passamos a enxergar a vida com outros olhos. Numa dessas visitas, fomos até a casa de uma irmã idosa, acamada, já sem forças para ir aos cultos. Ela nos recebeu com um sorriso fraco, mas seus olhos brilhavam. Quando começamos a cantar o hino 304, ela levantou a mão direita bem devagar e murmurou: esse era o hino que eu cantava quando meu filho estava entre a vida e a morte. Deus o curou. Naquele instante, choramos juntos, porque entendemos que o Senhor estava nos ligando em uma rede de testemunhos. Cada oração atendida era um elo que unia corações feridos a um propósito maior. E se você está ouvindo esse testemunho e sente que a sua fé está fraca, que sua esperança está no limite, saiba, Deus não se esqueceu de você, esqueceu. Às vezes, Ele espera o último minuto para agir, não para nos castigar, mas para nos ensinar a confiar até o fim. Porque quando tudo parece perdido, é aí que Ele mostra quem Ele é. O tempo foi passando e com ele veio a maturidade espiritual. Os frutos daquela madrugada foram se espalhando como sementes ao vento. Irmãos que antes viviam desanimados passaram a buscar mais, a congregar com mais frequência, a valorizar as reuniões que antes pareciam comuns, porque entenderam que mesmo no silêncio, Deus está presente. Mesmo quando a reunião não parece ter nenhuma manifestação visível, o Senhor está trabalhando. A pequena Esther crescia em graça. Já com 7 anos, passou a frequentar as reuniões de jovens e menores com um brilho nos olhos.
Ela decorava os hinos com facilidade e gostava de acompanhar a mãe nas visitas da obra da piedade. Certo dia, fomos a uma casa simples, onde um irmão recém-chegado na graça havia perdido a esposa por uma enfermidade agressiva. A dor estava estampada no rosto dele, e os 2 filhos, ainda pequenos, estavam calados num canto do cômodo. Durante aquela visita, enquanto entoávamos um hino de consolo, minha filha se levantou sozinha, sem que ninguém mandasse. Foi até uma das crianças e segurou sua mão. Depois se virou para mim e disse baixinho: "Papai, Jesus vai cuidar da mamãe dele lá no céu e vai cuidar deles aqui também." Irmãos, aquilo partiu meu coração, porque percebi que aquela criança estava sendo usada por Deus de forma pura, verdadeira, sem forçar, sem ensaio. Era fruto de uma vida de oração. Era reflexo daquilo que ela presenciou e viveu naquela madrugada que marcou nossa história. Não era sobre sabedoria humana, era sobre sensibilidade espiritual. E isso a gente aprende ajoelhado na dor, ajoelhado no louvor, ajoelhado na espera. E quando uma criança é ensinada a buscar o Senhor desde cedo, ela se torna um instrumento muito precioso nas mãos dele. Assim foi com a Esther. E tantos outros irmãos passaram a testemunhar o quanto suas crianças estavam sendo renovadas, despertadas espiritualmente depois de ouvirem a história dela. E isso nos leva a algo muito importante: o que uma oração feita com fé é capaz de gerar além do milagre imediato. Porque às vezes a gente ora querendo apenas resolver um problema. Mas Deus, quando responde, Ele responde de forma que transforma toda a trajetória de vida. A oração daquela madrugada salvou a vida da minha filha, mas também salvou ministérios, renovou famílias, restaurou lares, despertou dons e plantou sementes para as gerações que viriam. Uma irmã nos contou que, após ouvir esse testemunho, começou a orar todos os dias pela madrugada pelos filhos afastados. Ela acordava às 3 da manhã, dobrava os joelhos no chão frio da cozinha e clamava pelos nomes de cada um. E depois de 3 meses, um de seus filhos, que há mais de 6 anos não pisava na igreja, apareceu num culto de jovens e menores com os olhos vermelhos de tanto chorar. Foi até o púlpito e pediu para cantar um hino. Ninguém entendeu, mas quando ele começou a cantar, a mãe, sentada no banco, desabou em lágrimas. Era o mesmo hino que ela cantava de madrugada sozinha. E ele disse: "Mãe, toda noite eu ouvia esse hino dentro do meu quarto, mesmo sem entender. Era como se alguém estivesse orando por mim." Era assim, era a oração de uma mãe no último minuto. E o mesmo Deus que ouviu a nossa, ouviu a dela. Entender isso mudou completamente a forma como passamos a lidar com as lutas da vida. Antes, qualquer notícia ruim gerava desespero. Hoje, gera joelhos no chão. Antes, diante da dificuldade, a primeira reação era correr atrás de solução humana. Agora, a primeira coisa que fazemos é buscar a Deus em oração. Porque aprendemos, irmãos, que mesmo que a resposta demore ou pareça que o céu está em silêncio, o Senhor está preparando o cenário para glorificar seu nome. E mesmo quando nada parece acontecer, quando o quadro se agrava, quando os médicos dizem que não tem mais jeito, quando a porta se fecha, quando a madrugada parece não ter fim, a gente aprendeu a orar. Orar como quem crê. Como quem já viu a morte recuar diante do poder de Deus. Como quem sabe que o último minuto para o céu é só o começo do milagre. Deus nos deu muito mais do que pedimos naquela noite. Ele não apenas devolveu a vida da nossa filha, Ele nos deu outra vida. Uma vida com propósito, com direção, com fé sólida. E hoje, tudo que vivemos, tudo que enfrentamos, passa primeiro pelo crivo da oração. Porque onde o homem não pode entrar, Deus já preparou o caminho. Com o passar dos meses, algo novo começou a acontecer dentro de mim. Não era mais apenas sobre contar o testemunho.
Era sobre viver o testemunho todos os dias. A oração da madrugada havia se tornado, na minha vida, um lugar secreto com Deus. Um altar construído entre o silêncio da casa e o clamor da alma. Sempre às 3 da manhã, me levantava, tomava um gole de água, pegava a palavra e dobrava meus joelhos. A princípio, confesso que era por gratidão. Depois, passou a ser por necessidade. Mas com o tempo, tornou-se dependência. Eu já não conseguia mais dormir direito sem primeiro buscar aquele momento com o Senhor. E foi nessas madrugadas, sozinho no escuro da sala, com o som dos grilos lá fora e a luz fraca vinda da cozinha, que comecei a compreender o que Deus queria de mim depois de tudo. Porque a oração que salvou a vida da minha filha foi feita no limite do desespero, mas as orações que vieram depois foram feitas com sede de comunhão. E nessas vigílias solitárias, senti o Senhor falar comigo em silêncio. Não com palavras audíveis, mas com convicções tão profundas que chegavam a me fazer chorar sem motivo aparente. Ele estava me moldando, tirando o medo, curando feridas antigas, me mostrando áreas do meu coração que eu nem sabia que estavam endurecidas. Foi também durante essas madrugadas que comecei a orar por outras famílias. Comecei a fazer listas, nomes de irmãos que estavam passando por enfermidades, jovens em perigo espiritual, lares em crise, crianças com diagnósticos difíceis. E a cada nome que eu mencionava, sentia como se uma brasa acendesse dentro do peito. Era o Senhor me mostrando que o testemunho que Ele me deu não era só para mim. Era para ser repartido, usado, distribuído como pão. E assim fui entendendo. O milagre daquela noite não foi o fim, foi o início de um chamado. Deus havia me convocado para algo maior. Interceder, testemunhar, sustentar em oração aqueles que estavam vivendo o mesmo desespero que eu vivi naquela madrugada. A partir de então, minha vida espiritual foi para outra dimensão. E não estou falando de dons ou revelações grandiosas, mas de sensibilidade. Comecei a perceber quando alguém estava precisando de um abraço, de uma palavra, de uma oração. Não era com os olhos, era com o Espírito. A cada culto, a cada recitativo, a cada movimento de oração na igreja, meu coração se derramava com mais profundidade. Não era mais uma frequência, era vida. A obra de Deus havia me transformado. E com o passar do tempo, até irmãos que antes não tinham proximidade, passaram a me procurar para conversar, abrir o coração. Alguns diziam: "Eu vi o que Deus fez na sua casa, irmão. Ora por mim também." E como recusar? Como negar oração a quem precisa, sendo que eu fui salvo por uma? Comecei a visitar hospitais com mais frequência. Alguns irmãos enfermos me pediam apenas que eu orasse com eles. E eu levava sempre o mesmo sentimento: Senhor, assim como o Senhor operou naquela madrugada, opera aqui também. Uma vez fui visitar um irmão idoso internado após um AVC. A esposa estava ao lado, segurando sua mão. Ele não falava mais, mas seus olhos estavam abertos. Quando comecei a orar, não pedi nada extraordinário. Apenas clamei por misericórdia e pela vontade do Senhor. E no fim daquela oração, ele apertou a mão da esposa e chorou. Ela me olhou e disse: ele não tinha reagido a nada há 3 dias. Irmãos, o mesmo Deus que entrou no meu lar estava ali também, naquele hospital. Porque a oração feita com fé, mesmo sem palavras, carrega o céu consigo. E foi aí que entendi o verdadeiro poder do que vivemos. A oração não apenas salva vidas no último minuto, ela transforma destinos por inteiro. Ela cura a alma, desperta o espírito, fortalece o que está fraco, reaviva o que estava apagado. Uma simples oração feita com sinceridade pode atravessar paredes, tocar corações, mudar lares, derrubar muralhas invisíveis.
E tudo isso começou com um pai ajoelhado no chão, pedindo por misericórdia, sem eloquência, sem preparo, apenas com fé, fé de que Deus ainda ouve, fé de que o último minuto para o céu ainda é tempo, fé de que mesmo no caos, Ele reina. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o maior milagre que vivi, eu diria sem hesitar. Não foi apenas ver minha filha sendo curada, foi ver o meu coração sendo transformado. Foi descobrir o lugar da oração sincera. Foi aprender que quando nos esvaziamos completamente, Deus se revela por inteiro. Certa vez, em uma reunião na comum vizinha, o ancião da região nos chamou ao púlpito no final do culto. Era uma noite fria, com poucos irmãos, mas uma comunhão tão forte que parecia que os bancos estavam todos preenchidos com anjos do céu. Ele pediu que eu falasse brevemente do testemunho para a edificação da igreja. Naquele momento, irmãos, senti o mesmo temor da primeira vez. Não por nervosismo, mas porque eu sabia que não era sobre mim. Era sobre uma obra feita pelo próprio Deus. E quando abri a boca, a presença do Senhor inundou aquele lugar de tal maneira que eu mal conseguia concluir as frases sem que os irmãos glorificassem em línguas, chorassem e se levantassem em oração. Foi então que percebi que aquele testemunho havia se tornado algo muito maior do que jamais poderíamos imaginar. Já não era mais apenas uma lembrança de livramento. Era um instrumento de despertamento para a igreja. Um recado silencioso de Deus dizendo: eu ainda opero, eu ainda escuto, eu ainda sou o mesmo. E ver os irmãos sendo renovados, ver jovens se ajoelhando durante o culto, ver mães abraçando seus filhos com lágrimas, tudo isso nos fazia lembrar da fidelidade do Senhor, mesmo no vale mais escuro. Depois do culto, um irmão simples, porteiro da igreja, me abraçou forte e com os olhos marejados disse: irmão, hoje você me devolveu o fôlego. Eu estava frio, cansado, prestes a parar. Mas essa palavra me fez lembrar que Deus ainda se importa. E aquilo me marcou profundamente, porque eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. Eu também já estive ali, no fundo do poço, à beira do colapso, e fui levantado por uma oração feita no escuro. Esse testemunho, irmãos, passou a ser contado em muitos lugares. Recebemos visitas de irmãos que vinham de longe só para ouvir de perto o que Deus havia feito. Mas a maior obra não estava na repercussão. A maior obra estava na transformação da minha própria casa. Cada vez que eu via minha filha dormir, eu lembrava: ela está aqui porque Deus ouviu. Cada vez que a via cantar os hinos da escola dominical com alegria, eu lembrava: o Senhor preservou um futuro que já parecia perdido. E mesmo assim, não nos acomodamos. Seguimos orando, vigiando, buscando, porque o inimigo não descansa e sabemos que cada testemunho também se torna alvo. Mas quando a vida é regida pela oração, nenhuma seta é suficiente para nos derrubar. A nossa casa aprendeu a viver no altar, e não falo do altar físico, mas daquele lugar secreto, onde só a alma e Deus se encontram. O altar da madrugada, o altar das lágrimas sinceras, o altar da fé que clama mesmo sem ver resposta. E é ali que a força vem, é ali que Deus renova. Minha esposa passou a ter sonhos espirituais. Não era comum para ela, mas após aquele livramento, ela começou a ter revelações. Nada espetaculoso, apenas direções simples, como a de ligar para alguém, visitar uma irmã enferma, preparar algo para um necessitado. E todas as vezes, o Senhor confirmava. Estava claro que Deus havia aberto algo novo sobre a nossa casa. A oração não só salvou, ela despertou dons, avivou ministérios, conectou a nossa família com o céu de forma mais profunda. Lembro de um dia em especial. Nossa filha havia sido convidada para falar brevemente no encerramento da reunião de jovens e menores da nossa comum. O salão estava cheio, com famílias inteiras, irmãos de outras cidades e o ministério presente.
Quando ela subiu ao púlpito, com o cabelinho preso e o vestido azul claro que a irmã da Piedade havia preparado para ela, todo mundo silenciou. Ela não falou muito, apenas leu um versículo e disse: Deus me salvou porque meus pais oraram, e Ele vai salvar você também. A igreja desabou em lágrimas. Aquilo não era apenas a fala de uma criança. Era a voz de Deus saindo da boca de uma pequena que meses antes havia estado entre a vida e a morte. Naquele dia, mais de uma dezena de irmãos foram renovados. Jovens que estavam afastados vieram à frente pedir oração. Outros se reconciliaram. E nós, mais uma vez, fomos tomados por uma convicção clara. Quando Deus entra no último minuto, Ele não salva apenas um corpo, Ele restaura gerações inteiras. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela madrugada de agonia foi também a madrugada de um nascimento espiritual. Porque nós entramos nela como uma família comum, desesperada, e saímos como testemunhas do poder de Deus. Não melhores do que ninguém, mas mais dependentes, mais rendidos, mais sensíveis. E se você está ouvindo até aqui, talvez Deus também esteja usando esse testemunho para te preparar. Porque há situações em que o socorro do homem falha. Mas a oração, irmãos, a oração nunca falha. Porque Deus nunca está distante demais para ouvir, nem ocupado demais para agir. O tempo dele é perfeito, e quando ele diz agora, não há diagnóstico, sentença ou sentença de morte que possa impedir o seu agir. Já se passaram alguns anos desde aquela madrugada que mudou tudo. A pequena Esther cresceu, hoje já é mocinha e continua servindo a Deus com alegria. E eu, mesmo depois de tanto tempo, ainda não consigo relatar esse testemunho sem me emocionar. Porque cada detalhe daquela noite ficou gravado na minha alma como fogo no ferro. O calor da febre, o desespero nos olhos da minha esposa, o silêncio sombrio da madrugada e, acima de tudo, a resposta de um Deus que não falha. Volta e meia, ainda acordo de madrugada, às vezes sem motivo aparente, e sempre que isso acontece, me levanto e dobro os joelhos. Mesmo sem palavras, mesmo sem saber exatamente o que orar. Apenas me prostro e digo: eis-me aqui, Senhor, porque aprendi que esse é o segredo da vida cristã. Estar disponível para Deus, mesmo quando o céu está em silêncio. Porque quando menos esperamos, Ele fala, Ele visita, Ele salva, Ele transforma. Muitos irmãos ainda nos procuram para ouvir essa história. Às vezes, até irmãos que nunca vimos antes chegam com lágrimas nos olhos dizendo: irmão, ouvi o testemunho da sua filha e algo mudou em mim. E todas as vezes que ouço isso, meu coração se quebra em gratidão, porque entendo que aquela oração, feita no limite do desespero, continua ecoando nos corações de pessoas que nem conhecíamos. A obra do Senhor vai além do que os olhos alcançam. E talvez seja por isso que Deus permite algumas madrugadas tão difíceis, para que depois do choro venha o testemunho, para que depois da dor venha a edificação, para que a nossa história não fique guardada num canto da memória, mas se torne canal de bênção para outros. E é por isso que eu estou aqui hoje, contando esse testemunho com tanto temor e responsabilidade. Não para engrandecer a nossa casa, mas para que a glória do Senhor seja vista. Porque a oração que salvou minha filha naquela madrugada não foi feita por um ancião, nem por um servo com dons. Foi feita por um pai desesperado. Foi feita no chão do quarto, entre lágrimas e soluços, e foi suficiente para mover o céu. Isso me ensinou algo que carrego até hoje. Não importa quem você é, o quanto sabe ou quanto tempo tem de caminho. Quando você ora com sinceridade, o céu se inclina, porque o nosso Deus não rejeita um coração quebrantado. Irmãos, muitos vivem esperando o milagre, mas poucos se lembram de plantar a oração.
Muitos querem ver a cura, o livramento, a resposta, mas se esquecem de que o altar precisa estar aceso mesmo quando tudo vai bem. Não espere o dia mau para buscar a Deus, porque a oração feita hoje pode ser o escudo de amanhã. O louvor entoado hoje pode ser o consolo de uma madrugada futura. A fidelidade de hoje pode ser o livramento de alguém que você ama. Se eu pudesse deixar uma única mensagem para quem está ouvindo até aqui, seria essa: nunca subestime uma oração feita com fé. Mesmo que o mundo diga que é tarde demais, mesmo que os médicos assinem um papel dizendo fim, mesmo que tudo ao redor pareça sepulcro, Deus ainda age no último minuto. E quando Ele age, não há quem possa impedir. Hoje, vivemos em constante gratidão. A cada culto, a cada recitativo, a cada movimento de oração, levamos esse testemunho no coração como uma oferta viva. Nossa casa serve ao Senhor com mais temor. Nossos filhos cresceram sabendo que o socorro vem de cima. E onde quer que formos chamados para contar essa história, levamos também a certeza de que há milhares de lares vivendo exatamente o que vivemos, e que estão apenas a uma oração de distância da resposta. Por isso, se você está vivendo um momento de agonia, de silêncio, de desespero, não desista. Dobre os joelhos, clame, mesmo que com poucas palavras, mesmo que só saia choro. O céu entende a linguagem do coração. E o nosso Deus, ó irmãos, o nosso Deus ainda opera milagres que a medicina não explica, ainda entra onde ninguém entra, ainda transforma sentenças em promessas. Deus seja louvado. Se esse testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que está precisando de esperança. Comente de onde você está nos ouvindo para sabermos até onde essa obra está chegando. Se inscreva no canal para não perder nenhum testemunho e fortificar sua fé todos os dias. Curta e compartilhe, porque precisamos alcançar muito mais almas que precisam ouvir esse milagre. E se você ficou até o fim, escreva nos comentários: eu creio no Deus do último minuto. Que essa seja a senha da nossa fé, a nossa bandeira, o nosso memorial.